Oi, pessoal, aqui Lacombe e vamos ao resumo de notícias da semana. A Assembleia Geral da ONU foi o assunto da semana. Lula discursou na terça-feira, falou as bobagens e as mentiras de sempre. Na maior cara de pau, fez um protesto contra o autoritarismo, não, obviamente, aquele promovido por ele e pela sua turma. Falou de forças antidemocráticas que tentam subjugar instituições e sufocar as liberdades. Nada que ele e seus cúmplices de ocasião no STF não façam diariamente. O petista acusou os outros daquilo que seu grupo faz: cultuar a violência, exaltar a ignorância, atuando como milícias físicas e digitais e cerceando a imprensa. Ele reclamou das sanções americanas contra autoridades brasileiras e acusou a extrema-direita de estar por trás delas. Lula citou a condenação de Bolsonaro como se ela fosse absolutamente legal. Afirmou que Bolsonaro teve amplo direito à defesa. Também defendeu a taxação dos mais ricos, a censura às redes sociais e protegeu ainda as facções criminosas. Disse que considerar esses grupos organizações terroristas não é o caminho para combater o tráfico de drogas. Lula criticou os ataques feitos pelos Estados Unidos a barcos usados por traficantes no Mar do Caribe e defendeu as ditaduras da Venezuela e de Cuba. Sobre a guerra contra o grupo terrorista Hamas, o petista voltou a afirmar que Israel promove o genocídio de palestinos em Gaza. Falou que sob os escombros da cidade estão sepultados milhares de crianças e mulheres palestinas. Donald Trump falou logo depois de Lula na Assembleia Geral da ONU. Durante seu discurso, o presidente americano citou o encontro de alguns segundos que teve com Lula na antessala que dava acesso ao plenário das Nações Unidas. Ele disse que gostou muito do petista e que Lula teria gostado dele. E ainda anunciou que os dois combinaram de conversar na semana que vem. Só que o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, correu para dar uma entrevista para a CNN Internacional e desmentir o encontro. O chanceler disse que Lula é um homem muito ocupado e que sua agenda está cheia. Incrível que o primeiro compromisso de trabalho de Lula nessa viagem a Nova York foi uma reunião com o diretor executivo do TikTok, o chinês Shou Zi-Chew. O assunto, claro, foi a censura às redes sociais. Na quinta-feira, quem discursou na Assembleia Geral da ONU foi o vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue. Ele é filho do ditador da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Mabzogo, o chefe de Estado que governa um país há mais tempo no mundo. Ele chegou ao poder em 1979 após um golpe e ocupa a presidência há 46 anos. Em 2018, Teodorim, como o filho é conhecido, foi indiciado pela Polícia Federal no Brasil por lavagem de dinheiro. Ele comprou um apartamento nos Jardins, em São Paulo, com indícios de lavagem. O imóvel custou 15 milhões de reais. E as investigações apontam que foi adquirido por uma empresa com sede no interior de São Paulo e capital social de apenas 10 mil reais, que pertenceria ao investigado. Também em 2018, auditores da Receita Federal e policiais federais apreenderam quase $1,5 milhão e 60 mil reais em dinheiro, além de 20 relógios avaliados em 15 milhões de dólares no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O dinheiro e os relógios estavam com integrantes da comitiva de Teodoro Obiang, que alegou ter ido ao Brasil para um tratamento médico. A ONU é assim, diz que combate ditadores e autocratas, violadores dos direitos humanos, mas até Che Guevara já discursou na Assembleia Geral e defendeu o fuzilamento de opositores do regime de Fidel Castro. Nesta sexta, os representantes do Brasil nas Nações Unidas, que acompanharam o discurso do filho do ditador da Guiné Equatorial e de outros déspotas, não quiseram ouvir o primeiro-ministro de Israel. Quando Benjamin Netanyahu entrou no plenário da Assembleia Geral, os brasileiros acompanharam os países dominados por tiranos e se retiraram. Netanyahu falou sobre a guerra de Israel contra o terrorismo baseado em fatos e informações que não foram fornecidas pelo Hamas. Em seu paletó, o primeiro-ministro tinha um adesivo com um QR Code
que dava acesso a imagens da barbárie promovida pelos terroristas no dia 7 de outubro de 2023. Na segunda-feira, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou a inclusão da advogada Viviane Barça de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, nas sanções financeiras e territoriais da Lei Global Magnitsky. A punição já atinge o magistrado desde 30 de julho. O Instituto da Família Moraes, LEX, Instituto de Estudos Jurídicos, também foi incluído nas sanções da Lei Magnitsky. O mesmo ocorre com o escritório de advocacia comandado por Viviane e por 2 filhos dela. Até mesmo os clientes da advogada podem sofrer sanções secundárias da Magnitsky. Qualquer tipo de pagamento feito ao escritório e ao Instituto LEX pode ser considerado uma forma de burlar as sanções impostas a Alexandre de Moraes. O LEX, Instituto de Estudos Jurídicos, foi criado pela família Moraes no ano 2000. O capital social informado foi R$5 milhões. Não dá para saber que tipo de serviço ou produto o tal instituto realmente oferece. O LEX não tem página na internet nem redes sociais. O endereço da sede é o mesmo do escritório de advocacia da família. E todos os imóveis de Alexandre de Moraes e da mulher estão no nome do instituto. São 12 no total, incluindo o apartamento da família no Jardim Europa, que vale mais de R$20 milhões, a sede do escritório de advocacia e do LEX, no mesmo bairro, e 2 imóveis adquiridos este ano. Um apartamento duplex de 365 metros quadrados em Campos do Jordão, comprado oficialmente por 4 milhões, mas que vale 7 milhões de reais, e uma mansão em Brasília que custou 12 milhões. O governo Trump também tirou o visto de 7 autoridades brasileiras. Os impactados foram Jorge Messias, advogado-geral da União, José Levi, ex-secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral na gestão de Alexandre de Moraes, Benedito Gonçalves, ex-ministro do TSE, Ayrton Vieira, ex-juiz auxiliar de Moraes no STF, Marco Antônio Martim Vargas, ex-assessor eleitoral, Rafael Henrique Tamay Rocha, que era juiz auxiliar de Moraes, e Cristina Yukiko Kuzahara, chefe de gabinete de Alexandre de Moraes. Os parentes imediatos de todos eles, como cônjuges e filhos, também tiveram os vistos cancelados. As autoridades foram sancionadas porque, na visão dos Estados Unidos, atuaram para impedir a liberdade de expressão ao bloquear perfis de usuários em redes sociais. Na quarta-feira, o ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro, afirmou à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados que houve direcionamento no monitoramento de redes sociais durante as eleições de 2022 em relação a pessoas ligadas à direita. Segundo ele, os pedidos partiam do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Talhaferro contou que perfis conservadores eram monitorados e que os pedidos de derrubada das contas nas redes sociais eram feitos em reuniões diretamente a representantes das plataformas. Moraes queria sempre rapidez na derrubada e ameaçava tirar do ar toda a rede social ou todo aplicativo de mensagens que não atendesse às suas determinações. Nessa época, Dario Durigan, hoje secretário executivo do Ministério da Fazenda, era diretor de políticas públicas do WhatsApp. Ele participou das reuniões com os assessores de Moraes. Na segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo. Segundo a PGR, eles ameaçavam as autoridades judiciárias e de outros poderes quando diziam conseguir sanções com autoridades americanas. Segundo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, os denunciados empenharam-se de forma reiterada em submeter os interesses da República e de toda a coletividade aos seus próprios desígnios pessoais e familiares. Se a denúncia for aceita pelo STF, os dois vão responder pelo crime de coação previsto no Código Penal, artigo 344, que consiste em
usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Jair Bolsonaro, que tinha sido incluído no mesmo inquérito, não foi denunciado. Se a prisão domiciliar dele se baseou nessa ação, desapareceu o pressuposto que a sustentava. Nessa hipótese, a prisão se torna ilegal por ausência de justa causa e já deveria ter sido revogada. A OAB pediu que a CPMI do INSS respeite prerrogativas da advocacia, como sigilo profissional, depois da aprovação de quebra de sigilo bancário e pedido de prisão do advogado Nelson Williams, investigado pela Polícia Federal, que negou qualquer participação na fraude do INSS. Na quinta, em nova sessão da comissão, houve bate-boca entre parlamentares e o defensor do careca do INSS. O documento da OAB foi enviado ao presidente da CPMI, senador Carlos Viana. A entidade mostrou preocupação com a investigação de contratos de advogados e alertou para a criminalização do exercício da advocacia. Sobre o cerceamento à defesa dos injustiçados do 8 de janeiro, a OAB continua em silêncio. O IPCA 15, prévia da inflação oficial, registrou alta de 0,48% em setembro de 2025, segundo dados divulgados na quinta-feira pelo IBGE. No acumulado de 2025, a inflação medida pelo IPCA 15 tem alta de 5,32%. A meta é 3,5%. O teto da meta, 4,5%. As contas externas do Brasil registraram déficit de 4 bilhões e 700 milhões de dólares em agosto. O dado está no relatório de estatísticas do setor externo do Banco Central, que calcula mensalmente as transações correntes do Brasil. O Banco Central revisou para baixo a sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto para este ano e espera agora avanço de 2%. A última estimativa de junho era de alta de 2,1%. Para 2026, a autoridade monetária prevê expansão de apenas 1,5%. Foram essas as principais notícias. Bom fim de semana a todos.